noite com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 8. E nesse capítulo 8 nós vamos ler dos versículos 19 ao 21. Capítulo 8 de Lucas, do versículo 19 ao 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Eu vou repetir esse último verso. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Pai querido, eu quero bendizer o seu nome nesta noite, e a minha gratidão por poder nesse lugar bendizer o seu nome, prestar o meu culto de adoração ao Senhor, através da explanação da sua palavra, e ter o privilégio de cultuar o Senhor nesta noite, falando da sua grandeza, falando do seu poder, falando da sua palavra que é viva, eficaz, eterna, poderosa, para nos edificar, para nos transformar, para nos libertar. Eu creio, nós cremos na sua palavra. Eu sei que a sua palavra tem o poder de falar ao nosso coração nesta noite, através da ação do seu Espírito, como já tem falado aos nossos corações, através do que nós já ouvimos aqui nesta noite, dos louvores que foram entoados ao Senhor. Mas agora eu quero colocar a minha vida, também a vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui nessa noite, pedindo que o seu Espírito fale ao nosso coração e que nós tenhamos a compreensão da sua palavra, da sua verdade, do propósito do Senhor para a nossa vida. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós queremos ouvir mais uma vez a sua voz, e assim nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder falar da sua palavra nessa noite aqui na Igreja Batista, Primeira Igreja Batista. E queridos, uma coisa que eu percebi desde o começo do culto, a partir da hora que eu estou aqui, eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu tive que passar pela minha igreja para deixar tudo encaminhado por lá. E a partir do momento que eu estou aqui, eu percebo a direção do Senhor. Você vai ver que aquilo que nós vamos falar aqui nesta noite, eu percebi que o assunto está ligado com a meditação que está no boletim. Eu escutei ministração aqui nessa noite que está coerente com aquilo que nós vamos falar. Então eu percebo que isso é a voz de Deus querendo falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Eu percebo que é a direção, a presença, a ação do Espírito do Senhor, pela sua graça e infinita misericórdia, querendo mais uma vez falar aos nossos corações. E eu sempre digo lá na minha igreja, e eu sempre uso um texto da palavra que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a nós, fala a esta igreja nessa noite. E o texto que nós escolhemos é um texto que relata uma passagem histórica do ministério de Jesus Cristo. Um texto que, além de falar desse momento histórico de Jesus, traz um profundo ensino, uma revelação do próprio Jesus que foi pronunciada pelo próprio Senhor e que nos traz uma revelação tremenda. Este ensino de Jesus parece contrapor os valores da nossa época, porque é bem verdade que a Bíblia e o Senhor trabalha com princípios e valores e princípios eternos, e o mundo em que nós estamos inseridos tem valores antagônicos, contrário àquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Por isso, a revelação de Jesus parece que nós andamos na contramão, e a humanidade anda na contramão daquilo que é a revelação do Senhor, e esse texto traz uma revelação tremenda para nós compreendermos nesta noite. Vivemos novos valores. O mundo hoje está inserido com novos valores, se bem que são valores invertidos e corrompidos, mas o mundo caminha com valores diferentes daquilo
que é o projeto de Deus para a nossa vida. É uma época difícil essa que nós estamos vivendo. Embora o futuro sempre tivesse sido novo para aqueles que estavam vivendo o presente no passado, ou as gerações anteriores, mas o nosso futuro, já que para nós temos um futuro, esse futuro, mediante os valores e a inclinação das pessoas, é um futuro que não sei em você, mas em mim desperta um certo temor. Não por não confiar que Deus está conosco, não é isso, mas humanamente falando, ele desperta, pelo menos no meu coração, um certo temor, uma preocupação de como vai ser as próximas gerações e os valores que essas próximas gerações estarão evidenciando. E quando eu penso em gerações, eu quero também pensar de uma forma mais restrita, nas gerações daqueles que se dizem povo de Deus. Temos o maior exemplo de vida com Deus, que é o próprio Jesus. Embora na prática não deveria ser só o maior exemplo Jesus Cristo, o próprio Paulo é muito coerente quando ele diz: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, na realidade, Jesus sempre foi e sempre será o maior exemplo, mas nós deveríamos estar andando tão próximos de Jesus a ponto de também anunciarmos para o mundo, né? Sejam imitadores de Cristo como vocês veem em mim, como exemplo que sou. E deveríamos, nós que somos cristãos, deveríamos ter essa mesma linguagem que Paulo teve. Mas nós temos como maior exemplo de vida, maior exemplo de fé, de obediência ao Senhor, o Senhor Deus, Deus Pai, o próprio Jesus. Não só como Cordeiro de Deus, não só como Deus homem, mas também como exemplo de uma vida de obediência e de verdade. Jesus é esse exemplo maior. Neste texto, ele, Jesus, vai definir, vai conceituar quem são os seus verdadeiros irmãos, quem são os seus verdadeiros filhos, quem são os seus verdadeiros seguidores, servos. Não vim julgar ninguém nessa noite. Eu vim trazer uma reflexão para o nosso, inclusive o nosso crescimento em justiça e retidão, coerente com o que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 17. Depois que ele vem falando uma série de coisas, ele diz, olha, no versículo 17 do capítulo 3, ele diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na realidade, essa palavra que Deus colocou no meu coração é para que eu e você venhamos aprender nesta noite e nos moldarmos a essa palavra, a ponto de nos tornarmos mais perfeitos, mais aperfeiçoados, para que possamos continuar desenvolvendo, caminhando e fazendo a obra do Senhor. A Bíblia nos ensina que há um caminho para o bom relacionamento com Deus, um caminho para nós podermos desfrutar das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Esse texto traz exatamente essa revelação desse caminho a partir da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então eu posso afirmar nessa noite, sem nenhum temor, sem nenhuma sombra de dúvida, que só posso me tornar filho de Deus se for aceito, reconhecido pelo próprio Jesus. O texto nos leva a compreender exatamente isso. Olha, Jesus, aí está a tua mãe, e a multidão estava não permitindo que ela se aproximasse. E os discípulos dizem: olha, está aí fora sua mãe, quer falar contigo. Ele diz: olha, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Como posso ser então aceito por Jesus Cristo? Eu vejo nesse texto duas características que mostram a exigência de Jesus para que sejamos seus filhos. E é nisso, e é essa revelação, essa verdade que Deus ministrou ao meu coração, que eu quero compartilhar com você nesta noite. Primeira característica é que os verdadeiros filhos de Deus
ouvem a sua palavra. O texto no versículo 21, o texto que você leu, no versículo 21, a primeira parte do versículo, parte A, diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Sabe, amados, nós investimos naquilo que compreendemos como importante para a nossa vida. Tudo aquilo que nós percebemos que tem valor para nós, nós investimos nisso. Tudo aquilo que desejamos para a nossa vida é onde nós dedicamos nossos esforços para conquistar, para investir, para que aquilo que nós entendemos que tem valor, entendemos que é o melhor para a nossa vida, venhamos alcançar. Por isso nós trabalhamos para alcançar os nossos alvos, conquistar os nossos desejos, porque investimos naquilo que compreendemos que é importante. Então, pensando nisso, surgem algumas perguntas que você vai responder para você mesmo, e eu vou responder para mim. Por que então o povo de Deus não tem prazer na leitura da Bíblia? É interessante, eu não coloquei aqui no meu esboço, mas eu lembrei. Recentemente, eu acredito que há uns 2 ou 3 anos atrás, eu recebi um informativo, e havia naquele informativo uma pesquisa feita nas igrejas evangélicas americanas, norte-americanas, sobre a questão da leitura da Bíblia. E entre algumas perguntas que foram feitas, foi feita uma pergunta muito simples. Perguntou àquelas pessoas que se dizem cristãos, crentes em Jesus Cristo, quem era Sodoma e Gomorra. E fiquem admirados, porque eu fiquei pasmo. 70% das respostas é que Sodoma e Gomorra era um casal da Bíblia. É triste, irmãos. Isso significa falta de leitura bíblica. Foi feita uma pesquisa, e nessa mesma pesquisa estava dizendo que 70% dos pastores não leem mais a Bíblia. Vão buscar as mensagens através de livros de autoajuda, de pensamento positivista, pensamentos filosóficos. O Senhor diz: olha, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Eu e você sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Ouvir Deus é ouvir a sua palavra, é ler a sua palavra, ou escutar a sua palavra, estudar a sua palavra. Então, por que o povo de Deus não tem prazer na leitura bíblica? Porque as pessoas que leem a Bíblia não acreditam que ao ler a Bíblia é Deus que está falando. Já percebeu isso? Tem muita gente que lê a Bíblia, mas fica esperando que Deus levante um para revelar uma coisa, como se não tivesse a revelação da vontade de Deus na palavra, como se Deus não falasse através da sua santa palavra. E as pessoas ficam esperando para acreditar em Deus, se o céu se abrir, descer um anjo para dizer aquilo que já está escrito. Por que então as pessoas que leem a Bíblia não acreditam? É Deus falando. Porque os crentes de hoje não se esforçam para participar dos cultos de doutrina e oração. Eu não sei aqui, pastor, mas lá na igreja é uma luta para levar os irmãos para o culto de oração. O sinal, essa semana agora, desde domingo passado, e o próximo domingo eu vou estar avisando que na primeira semana de agosto a gente vai mudar o dia de oração, para ver se consegue, mudando o dia e o horário, atrair o povo. Por quê? Por que buscamos tantas coisas secundárias? Por que tantos correm atrás de formação universitária e poucos buscam a formação teológica? E o pior ainda, poucos buscam um chamado ministerial. Antigamente nós escutávamos nas igrejas os jovens dizendo: quando eu crescer quero ser pastor, quando eu crescer quero ser missionário. Pouco a gente escuta isso. Fiquei alegre porque entre as crianças da minha igreja se levantou uma agora e já disse várias vezes: tia Fatinha, quando eu crescer eu quero ser missionário.
Por quê, queridos? Porque tantos correm através de tantas coisas? São perguntas que um dia teremos que responder diante de Deus. Ouvimos o Senhor através da sua palavra. A palavra de Deus é a voz de Deus para mim e para você. Ouvimos os conselhos de Deus ouvir os conselhos de Deus é fundamental para os seus seguidores. Quem é seguidor de Jesus Cristo precisa ouvir a sua voz, precisa ouvir aquilo que ele está dizendo, os seus ensinamentos. Investimos naquilo que desejamos, investimos naquilo que nós gostamos, que nos é muitas vezes conveniente. Será que desejamos ouvir a voz de Deus? São perguntas que denotam a diferença entre os que seguem a Cristo e os que só observam Cristo à distância, de longe. Essas perguntas, ou as respostas a essas perguntas, é o que vai identificar a grande diferença entre aqueles que seguem Jesus ou aqueles que só fazem parte da grande multidão. Foi o que Jesus disse quando lhe avisaram que a sua mãe estava chegando, e ele responde: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. A parábola do semeador fala exatamente sobre essas pessoas que ouviram a palavra e que tipo de terreno cai a palavra de Deus. Se você quiser ler em casa, você pode depois ler em Mateus capítulo 13, vai falar exatamente sobre essa passagem, a parábola do semeador. No versículo 19 dessa parábola é interessante, que diz que parte da semente caiu à beira do caminho, que corresponde aos corações que não buscam compreender a palavra. Muita gente escuta a palavra, muita gente escuta Deus falando, mas não busca compreender a voz de Deus. É semelhante a essa semente que é a própria palavra de Deus, que cai exatamente à beira do caminho. No versículo 20 vai dizer que uma outra parte da semente cai em solo rochoso. Solo rochoso tem a ver com solo raso, superficial. A semente cai em alguma coisa ou um local que é superficial. Não dá para criar raízes, e por não ter raízes, não tem resistência. E quando surgem as dificuldades, logo a pessoa desiste da caminhada. Mas essa semente, que é a palavra de Deus, também cai em outro tipo de solo, em outro tipo de coração. E no versículo 22 diz que cai num solo semelhante a um solo entre espinhos. E a semente cai entre espinhos. E diz o texto sagrado que esses espinhos representam exatamente aquilo que vai sufocar essa palavra, que são as paixões e as riquezas da vida. Quantos e quantos, queridos? Deus tem falado ao coração, mas as preocupações do dia a dia sobrepõem a voz do Senhor. Quantos de nós Deus tem falado ao nosso coração através da sua palavra, mas as riquezas roubam a primazia do lugar que deve ser Deus na nossa vida, entronizado no centro, no trono. Mas a palavra também diz, essa parábola do semeador, no verso 23, que parte dessa semente, e é interessante que, se nós olharmos direitinho, só 25% dessa semente que foi lançada, segundo a parábola, cai em terra boa, e é aquele que ouve e compreende a palavra a ponto de poder frutificar, tornar-se alguém que vai frutificar para o Senhor, produzir bons frutos. Compreender a palavra, essa palavra que está lá no versículo 23, compreende a palavra. Essa palavra no original, compreender, é um transitivo direto e pronominal que significa conter em si, em sua natureza, estar ou ficar incluído, estender ou estender a sua ação. Sabe o que é que ele está dizendo?
que essa palavra, quando cai nesse terreno, nesse coração fértil, não é simplesmente cair para produzir, mas ela cai de uma forma que ela vai fazer parte de mim. Eu vou conter e estar contido nessa palavra. Essa palavra vai fazer parte da minha natureza, ela vai estar dentro de mim, e eu vou estar incluído nela, e ela vai estar inclusa em mim. É isso que diz o texto sagrado. Ouvir o Senhor é fundamental para os seus seguidores, e você vai descobrir isso através de pequenas expressões que às vezes a gente lê na Bíblia e passa desapercebido. Você já deve ter lido expressões na Bíblia do tipo: ouve, ó Israel. Outra expressão do tipo: assim diz o Senhor. Profetas que, ao ouvir a palavra de Deus, exclamaram: a mim veio a palavra do Senhor. São expressões que nos ensinam que nós precisamos ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus é ouvir esta palavra. Você crê nisso? Todo ser que realmente faz parte do povo de Deus tem desejo, prazer de ouvir a sua voz, de ouvir a sua santa palavra. E eu quero encerrar esse primeiro ponto da nossa ministração nessa noite com o desejo do meu coração para a minha vida e para a sua vida. E é a minha oração por mim e por você nesta noite, que nós venhamos escutar a voz do Senhor, nos tornarmos um verdadeiro seguidor, filho de Deus, ouvindo a voz do Senhor. Porque o texto diz, e nós já falamos a expressão de Jesus: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Por isso, a primeira característica é que os verdadeiros filhos de Deus ouvem a sua palavra. A segunda característica que eu descobri, e última, que eu quero trazer nesta noite, é que os verdadeiros filhos de Deus praticam a sua palavra. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. É o que está escrito na Bíblia, no texto que você leu. Ouvem a palavra de Deus e a praticam. Um seguidor que é reconhecido pelo Senhor é um praticante da sua palavra. Nós estamos vivendo num mundo, eu não coloquei aqui, mas deixa-me abrir um parênteses para você compreender o porquê dessa minha angústia do mundo que nós vivemos. Eu tenho 34 anos que me apresentaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Há 34 anos atrás eu compreendi que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única pessoa que tem o poder de perdoar os meus pecados. Foi há 34 anos atrás que eu compreendi que eu era pecador, merecia a condenação eterna, mas me apresentaram a salvação que nós não encontramos em nenhum outro nome que foi dado entre os homens, a não ser Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. E desde então, há 34 anos atrás, um ano depois eu já comecei trabalhando na obra do Senhor. E eu lembro que, eu não sei há quanto tempo, se há 30, 31, 29 anos atrás, eu pregava. E quando eu ministrava a palavra, falando sobre a volta de Jesus, eu dizia o seguinte: haverá um tempo perto da volta de Cristo, ou quando estiver se aproximando a volta do Senhor, que para mim, segundo o que eu vejo nas Escrituras e aquilo que está revelado nas 7 cartas lá do Apocalipse, vai ser o pior momento da história da igreja sobre a terra. Eu dizia isso, queridos, mas eu não sabia que eu ia fazer parte desse momento, porque nós estamos vivendo um momento dificílimo. E não vamos aqui citar nome de ninguém para a gente não ser, como é que eu diria, não ter falta de educação, não é?
Mas com certeza você lembra de pessoas, conhece pessoas que se dizem que são crentes. Não, eu sou crente, eu creio em Jesus, mas tem uma prática totalmente incoerente àquilo que as Escrituras nos diz, aquilo que Jesus nos ensina. Não, mas eu sou crente. Tá, e daí? Que Jesus está definindo quem são os seus filhos, quem são os seus irmãos, quem são os seus servos. Eu sei que essa mensagem ela não é fácil de nós ouvirmos, e eu sempre me pergunto, Senhor, por que o Senhor me dá umas mensagens tão difíceis? Talvez seja porque o meu chamado, ele é um chamado difícil. E eu sempre prego assim, viu, queridos? Eu não preparei uma mensagem porque era a primeira igreja batista, não tem nada a ver, eu não sei nem o que é que se passa aqui. E chegando aqui, vendo aqui os meus irmãos, eu fico me perguntando, Senhor, por que essa palavra? Eu sei que essa palavra, a primeira pessoa que Deus falou ao coração foi ao meu coração. Eu sei disso. Estou dizendo isso porque já fiz a minha oração. Já pedi ao Senhor perdão por alguns pontos que, ao ouvir a palavra, eu fui identificando que precisam ser melhores ajustados. E hoje eu orei e disse, Senhor, eu quero ser mais ajustado, eu quero fazer mais a sua vontade, eu quero ouvir mais a sua voz. Então, queridos, nós precisamos compreender que é a voz de Deus, é a palavra do Senhor que nos chama a atenção nessa noite. E Jesus definiu quem são os seus filhos, quem são os seus seguidores. São aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. A Bíblia diz que vai ter um final bom aqueles que se aproximam do Senhor, que pedem para que confessem os seus pecados ao Senhor e pedem para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Mas para aqueles que rejeitam a salvação que nós só encontramos na pessoa bendita de Jesus Cristo e puramente pela graça, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele que morreu na cruz do Calvário por nós, para as pessoas que não reconhecem isso, não terão um outro lado tão bom assim. E ali nós encerramos a nossa conversa, e mais uma vez eu saí triste, porque esse é o pensamento de muita gente por aí que se diz crente e não está ouvindo a voz do Senhor. Jesus Cristo disse, olha, os meus irmãos, os meus discípulos, os meus servos são aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras. Só é filho de Deus um praticante da sua palavra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Lá em Mateus 7:24 diz o texto sagrado: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o próprio Cristo. Apocalipse 22:11 diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Resumindo a história, resumindo a mensagem, um crente, um salvo, um nascido de novo, pratica, obedece, vive a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo, certa vez perguntaram a ele, entre muitas perguntas, e uma das respostas do Senhor foi o seguinte: como pode, pois, uma árvore boa dar maus frutos? Ou uma árvore má dar bons frutos? Pelos frutos se conhece a árvore. Irmãos, eu posso dizer para você o que eu quiser, que sou o cara mais santo da terra. Eu posso dizer para você que sou o cara mais crente da terra, que anda assim com Jesus. Olha, depois da Trindade eu sou a quarta pessoa, mas nem tudo que nós falamos ou nem tudo que nós escutamos é verdadeiro. Só é verdadeiro aquilo que está segundo a palavra de Deus, e só são seguidores verdadeiros de Cristo aqueles que ouvem e praticam
a sua palavra, porque são árvores que produzem bons frutos, e são pessoas que estão edificadas sobre a rocha, alicerçadas na palavra, que tem Jesus como Senhor. É interessante que a gente, e não está errado nós anunciarmos Jesus como Salvador, mas você vai ver que nas Escrituras, todas as vezes que os apóstolos se referiam a Jesus como Salvador, antes da palavra Salvador, vem a palavra Senhor. Senhor e Salvador. Falavam Senhor e Salvador. Por que não Salvador e Senhor? Porque Jesus só é Salvador de quem também Ele é Senhor. Porque quando Jesus é Senhor da vida de uma pessoa, se Jesus é o meu dono, e eu acredito que Ele é, se Jesus é o seu dono, e eu acredito que Ele é, Ele cuida bem das suas propriedades. Se Jesus é o Senhor da minha vida, irmãos, Ele não vai me permitir, Ele não vai deixar, Ele não quer que eu pereça eternamente, porque Ele é o Senhor da minha vida. E como Senhor da minha vida, Ele cuida bem de mim. Ele cuida não, Ele tem cuidado bem de mim. Ele tem cuidado bem de você. Então o resumo é isso. A obediência nos ensina a esperar, porque quando nós somos obedientes e aprendemos a esperar, isso desenvolve em nós confiança, uma busca pela vontade de Deus. Da mesma forma que a submissão é a prática da rendição, a obediência é a prática da confiança. Escute bem, vou repetir. Da mesma forma que a submissão é a prática da da rendição, a obediência é a prática da confiança. Por quê? Se Deus diz espere e eu sou obediente, espero, é porque eu confio nele, que o mais ele fará. Se a palavra diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, eu me submeto à sua vontade, é porque eu estou confiando que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. O pai da fé, quem é o pai da fé? Abraão. Você já parou para pensar no chamado de Abraão? O chamado de Abraão é tremendo, irmãos. Para a gente hoje é muito fácil, que a gente já está vendo, lendo a história que já aconteceu, já sabe o resultado, o desdobramento da história. Mas Abraão, quando foi chamado, ele estava estabelecido no meio do seu povo, na segurança, sabe, da sua região. Aquela época era uma época difícil, as pessoas saqueavam. Quer dizer, hoje está quase chegando, né, no mesmo patamar, mas ainda era um pouquinho pior. E quando Deus chama Abraão para sair do meio do seu povo, da sua parentela, para onde, queridos? Hoje a gente sabe para onde era, mas quando Deus chamou, Abraão não sabia. Você vai sair para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. Por que então Abraão foi? Porque ele confiava no Senhor, e ele sabia que obedecendo aquela voz, ele ia desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Eu e você, nós queremos, e não é errado nós querermos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para que isso aconteça, precisamos nos tornar obedientes. Obedecer ao Senhor é saber que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu quero encerrar com 2 textos. Um que está em Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tem um outro texto em Deuteronômio 11, 18 a 21, que diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. E ainda em Deuteronômio 11, versículos 13 e 14, vai mostrar que as bênçãos do Senhor são condicionadas à obediência.
Diz assim o texto sagrado: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. As bênçãos do Senhor sobre nós são condicionadas à nossa obediência. Por isso, eu acredito, queridos, que a grande resposta desse texto, o grande ensinamento desse texto, e é o que eu tenho aprendido nesse texto e vim compartilhar com você nessa noite, é que nós somos filhos de Deus, é que nós somos herdeiros com Cristo, é que nós somos seus servos, se nós ouvirmos a sua voz e praticarmos a sua palavra. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e você fizesse a sua reflexão introspectiva, já que ao ser ministrado por esta palavra, eu já fiz a minha reflexão introspectiva. E dentro dessa reflexão, enquanto você está pensando na sua vida com Deus, eu farei algumas perguntas para que você responda ao Senhor nesta noite, porque vale a pena, irmãos, uma reflexão introspectiva. Será que temos priorizado a vontade de Deus na nossa vida? Você tem conhecido a vontade de Deus através da sua santa palavra? Fazer a vontade de Deus tem sido o seu maior prazer? Eu não sei se entrou alguém aqui nesta noite que ainda não confessou Jesus Cristo publicamente como o seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que nós precisamos crer com o nosso coração, mas também confessarmos com os nossos lábios. É um mandamento, é uma ordem do Senhor, para que a nossa confissão pública seja uma aceitação pública, para que o Senhor também possa, sabe, lá no céu, publicamente nos confessar como alguém que também entregamos a nossa vida a Ele. E eu prometi a mim mesmo que aonde, e inclusive na minha igreja, nos domingos, sempre que eu pregar a palavra, eu vou oportunizar o privilégio de alguém confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não estou perguntando se você é membro dessa igreja. Quantas e quantas vezes na minha igreja se levantam pessoas que estão comigo há anos, já se levantaram e entenderam que já criam em Jesus, mas não haviam confessado uma aliança realmente com o Senhor, um compromisso com o Senhor. Eu não vou me prolongar nesse apelo, até porque eu não sei nem se a igreja costuma fazer apelo, mas eu quero oportunizar você. Se você nunca confessou Jesus Cristo publicamente, eu quero convidar você a levantar sua mão, só para que eu especificamente ore por você nesta noite, e assim você confesse Jesus para a glória de Deus Pai. Mas eu quero também orar por você que faz parte dessa igreja, você que é servo do Senhor. Pai querido, eu quero bendizer o seu nome nesta noite. Aqui está a sua palavra e nós ouvimos a sua voz nessa casa do Senhor. E a sua palavra foi muito clara quando o Senhor define quem são os seus filhos, os seus servos, os seus seguidores. E nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. É bem verdade que muitas vezes nós temos até o desejo, mas não conseguimos fazer aquilo que está de acordo com a sua palavra. E talvez essa oração seja a oração de muitos dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesse lugar. Mas eu quero colocar minha vida nesta noite, Senhor, e quero colocar a vida dos meus irmãos que estão orando comigo nesse lugar, e dizendo, Senhor, que nós não queremos, ou eu não quero ficar só num desejo ou num sentimento de desejar ser, sabe, um servo fiel do Senhor, ou alguém que escuta a sua palavra e é obediente. Eu quero me tornar a cada dia, Senhor, uma pessoa mais obediente ao Senhor, que lhe sirva com integridade, que lhe sirva com totalidade para o louvor do seu santo nome. Por isso, Pai querido, eu coloco a minha vida e a vida de quem está orando comigo nesse lugar, pedindo que o seu Espírito, que é auxiliador, que é aquele que tem o poder de nos transformar,
de falar ao nosso coração, de revelar para nós mesmos aquilo que nós estamos fazendo que ainda não está de acordo com a sua vontade, para podermos ter o privilégio de, trabalhados também pelo seu mesmo Espírito, nos voltarmos para o Senhor e, transformados, nos tornarmos servos fiéis, adoradores fiéis, que não só glorificam o seu nome, mas que têm uma vida de exemplo para a glória de Deus Pai. Por isso, Pai, eu lhe peço que o Senhor nos ajude nessa noite, nos transforme em servos fiéis ao Senhor, para que o seu nome seja glorificado na minha vida e na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está orando comigo nessa noite, para a glória do Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, e por isso nós nos colocamos diante do Senhor, contando com essa bênção, com essa vitória do Senhor na nossa vida, e a nossa oração é feita em nome de Jesus, amém. E eu encerro com Tiago 1:22, que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que Deus abençoe você, a minha gratidão por estar aqui nessa noite, o abraço da Igreja Beth Shalom, e que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.